sacode a terra. Em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, como nosso lugar, a nossa cruz levou, sua vida entregou, para nos resgatar. Assim cantamos o que fizeste a nós. Quem traz a paz ao nosso caos E faz do órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis. Quem é o rei sobre as nações? sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, como nosso lugar, a nossa cruz levou, sua vida entregou, para nos resgatar. Assim cantamos o que fizeste a nós. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor, como nosso lugar, a nossa cruz levou, sua vida entregou, para nos resgatar. Assim cantamos o que fizeste a nós. Assim cantamos o que fizeste a nós. Assim cantamos o que fizeste a nós. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Espero que vocês continuem fazendo a oração do meio-dia. Eu coloquei o alarme, todos os dias ao meio-dia ele apita e tem sido bom, porque eu paro tudo que eu estou fazendo. Geralmente eu estou cozinhando para minha família e eu paro, nem que seja 1 minuto, 5 minutos que seja, para orar, para interceder. E é bom porque isso nos lembra que Deus está conosco a todo momento, que Deus está nos acompanhando todos os dias. Gostaria de compartilhar a palavra de hoje em 1 Coríntios capítulo 13, com o título Estilo de Vida Superior. Gostaria de compartilhar 1 Coríntios capítulo 13 com o tema Estilo de Vida Superior, ou Estilo de Vida Excelente, ou Um Caminho Excelente. Eu vou ler aqui, me acompanhem na sua Bíblia.
Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Esse trecho é um trecho famoso, principalmente é muito citado em casamentos. Há inúmeras versões de músicas e melodias para esse trecho. Mas quando a gente vê o contexto, ele não foi escrito para um casamento. A gente vê que aqui é um contexto de comunidade. Se vê os capítulos anteriores e os posteriores, a gente pode ver que Paulo ele faz uma analogia da igreja de Cristo como um corpo. E ele fala de dons espirituais, de dons que servem para edificar o corpo, ou seja, para servir as pessoas, para a edificação das pessoas. E no meio dessa explicação, no capítulo 13, de repente, ele tira do tema principal os dons espirituais e ele fala sobre o amor. No final do capítulo 12, inclusive, um versículo antes desse trecho que eu li para vocês, ele fala: agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Na versão NVI fala um caminho excelente, né? Um estilo de vida que supera os demais. Uma pergunta que um diácono fez há 2 semanas atrás foi: depois que passar essa quarentena, depois que passar essa crise, como eu vou ter aproveitado essa quarentena? Como eu vou ter pensado nessa quarentena que passou? Será que eu vou me arrepender pelas coisas que deixei de fazer? Ou será que eu vou aproveitar essa quarentena? É uma coisa que nos faz pensar sobre o nosso estilo de vida. O tempo passa de maneira igual, mas dependendo de como a gente gasta esse tempo, ou melhor, de como a gente investe esse tempo, o final vai ser completamente diferente. Se a gente planta uma árvore frutífera e a gente cultiva ela, a gente cuida dela, rega ela, tira o mato, expulsa qualquer praga, a gente cultiva bem essa árvore, dali a alguns anos nós teremos fruto. Mas se nós não cultivarmos, nós não cuidarmos, nós não saberemos se teremos frutos ou não futuramente. Então, é um momento de reflexão. Qual que é o estilo de vida que eu desejo passar? A gente vai passar com a família durante essa quarentena de uma maneira ou de outra. Dizem que na China, depois da quarentena, o índice de divórcio aumentou. Dizem que no Brasil, o índice de casos de violência doméstica tem aumentado também. Como eles têm vivido, como essas pessoas têm vivido o estilo de vida?
aumenta o convívio familiar, mas como é que a gente vai viver? Estressado, com medo? Ou será que existe uma outra opção de vida, um outro estilo de vida para que a gente possa passar o nosso tempo da nossa vida, não só da crise, não só da quarentena, não só do Covid-19, mas da nossa vida? O interessante aqui é que ele fala sobre o amor, e esse amor no grego, amor HP. Amor HP, ele é usado como o amor divino, o amor sacrificial, aquele incondicional, aquele que se doa. E no grego, há várias expressões sobre o amor, e além do HP tem o amor eros, que é o amor romântico, sensual, tem o amor storge, que é o amor pela família, muitas vezes usado como expressão para o amor pela pátria, o amor filéu, o amor fraternal, o amor de amizade. E na literatura grega, é interessante que a palavra HP, ela é rara de se encontrar. É muito difícil de encontrar ela. Mas no Novo Testamento é muito fácil encontrar essa palavra, esse amor HP. E aqui, Paulo ele fala um pouco sobre esse amor HP. O tema amor na Bíblia é um tema extremamente profundo, tem muitas camadas. E é um tema amplo, daria para a gente fazer uma série, um semestre inteiro sobre o amor. Mas me atendo ao que Paulo ele fala sobre o amor aqui, é interessante que o versículo de 1 a 3, ele fala de dons, ele cita alguns dons, né? Dom das línguas, dos homens e dos anjos, ele fala da profecia, ele fala também de entender todos os mistérios de Deus, todo o conhecimento, e citando essas coisas, ele fala sobre estilos de vida, né? de coisas desejáveis que a gente busca dependendo do estilo de vida que a gente procura. Experiência transcendental, né? Fala a língua dos anjos, dom de profecia, entender os conhecimentos de Deus, fala da experiência de adquirir um conhecimento, né? De ter a ciência das coisas misteriosas, das coisas não reveladas. A gente pode ver que também tem uma coisa que é desejável também no estilo de vida, que é o poder, né? De conhecer o futuro, de saber das coisas, o poder de mover montanhas, né? Muitas vezes as pessoas buscam poder numa vida religiosa, de religiosidade. Aqui fala até mesmo no versículo 3 de uma vida piedosa, né? Se desse tudo que tem aos pobres, até entregasse meu corpo para ser queimado. Então aqui ele cita algumas coisas desejáveis nos estilos de vida que a gente busca, né? De conhecimento, de reconhecimento, talvez, de adquirir poder, de adquirir conhecimento, de ter uma vida piedosa. Mas, em tudo isso que ele cita, ele fala: e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ele repete isso, vai repetindo, e não tivesse, mesmo que eu tivesse conhecimento, mesmo que eu tivesse poder, mesmo que eu tivesse uma vida piedosa, mesmo que eu tivesse uma experiência transcendental, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa adquirir poder para fazer o que eu quero, para atingir os meus sonhos. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de dinheiro para poder ter uma vida confortável, para adquirir poder. A gente precisa de fama, né? De likes no Insta, no YouTube e tudo mais. Às vezes a gente muda o nosso humor de acordo com os likes, né? Às vezes a gente pensa que a gente precisa fazer alguma coisa, conquistar alguma coisa. E até mesmo na vida de fé, a gente pensa que eu ter conhecimento, eu fazer as coisas, fazer atividades, fazer programações, isso é ser um bom cristão. E quando eu não estou fazendo, eu estou sendo um péssimo cristão. Mas o interessante é que quando Jesus ele fala sobre
o maior mandamento, e o segundo maior mandamento, que é tão importante quanto o primeiro mandamento, é amar. É o verbo amar, amar a Deus e amar ao próximo. E aqui nesse contexto de Paulo também, quando ele fala de servir, de ter dons espirituais, ele fala que o amor é principal. Interessante, por exemplo, que quando ele cita línguas, né, dom de línguas, língua dos anjos, é um dos dons preferidos da igreja de Corinto. Eles gostavam tanto disso que num culto, tinha gente que começava a orar em línguas, em voz alta, e atrapalhava o pregador. No capítulo seguinte, Paulo ele organiza isso, né? Como que o culto deve ser feito. E é uma coisa aparente, é uma coisa que é visível, né? Da manifestação do dom do Espírito Santo. Mas ele fala, se não tiver amor, não adianta. Se não tiver amor, de nada vale. E depois, nos versículos seguintes, de 4 a 7, ele fala o que é o amor. É simples, é prático. O amor é paciente, o amor é bondoso. E o amor se alegra na verdade. Versículo 4, o amor é paciente e bondoso. Ele espera, ele sabe esperar. Ele tem a capacidade de esperar o outro. Ele é paciente, ele é bondoso, ele é benevolente, ele quer o bem do outro. Ele é, em inglês, a tradução fica kind, ele é amoroso, ele é bondoso. O que o amor não é? O amor não é ciumento, no sentido de aquele ciumento doentio. Porque a gente vê que muitas vezes Deus tem ciúme do povo de Israel, né? É um dos momentos em que eu percebi que eu estava começando a gostar, a amar a minha esposa, a atual esposa, na época amiga, né? Foi quando eu comecei a sentir ciúme dela. Mas aqui diz que o amor não é ciumento, nem presunçoso. Ou seja, ele não é egoísta. Ele não é amor daquele tipo que a gente fala que, eu amo chocolate. Né? Eu falo, nossa, eu amo tapioca, eu amo açaí. E aí o que você faz com isso? Você pega, você mastiga, você tritura, né? Você engole, você consome, e o que você não quer, você libera, né? Depois no seu trono, no seu momento silencial, quando estiver passando fase, etc. Mas é um amor que é um amor consumista. O amor não é assim. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, não é arrogante, nem grosseiro, não é ríspido. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Se não for do meu jeito, sempre você quer do seu jeito. Não é assim. Não é irritável, não causa irritação na pessoa. Não causa uma repulsa na pessoa. Não é rancoroso também. Não fica lembrando de coisas que aconteceram atrás. Pelo contrário, ele perdoa. Não se alegra com injustiça. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O interessante é que a palavra verdade aqui, aletheia, letheia significa mentira, e o é o advérbio de negação. Ou seja, ele se alegra com a não mentira, com um não engano, mas sim se alegra com a verdade de Deus, a justiça de Deus. Não a minha justiça, mas a justiça de Deus. Então não é que eu sempre tenho a razão, mas qual que é a maneira mais justa, qual que é a maneira que mais agrada a Deus, qual que é a maneira que mais está conforme a palavra de Deus. É isso que rege o relacionamento. E o amor tem algumas características. Ele nunca desiste, não desiste. Dá mais uma chance, e nunca perde a fé. Aqui eu pergunto, a fé em quê ou em quem? Obviamente a fé na palavra de Deus, a fé na ação de Deus, nos atributos de Deus, em quem Deus é e como Ele se manifesta. O amor nunca desiste por isso, porque tem fé em Deus. Sabe, uma coisa que eu aprendi é que a gente não muda ninguém.
Na real, eu não consigo nem mudar a mim mesmo. Tem uma expressão coreana que diz que, eu creio que tem em chinês também, porque é uma expressão que está em mandarim, que diz que eu faço uma decisão e isso dura 3 dias. Muitas vezes a gente decide, eu vou fazer dieta. E é sempre amanhã, né? Amanhã eu começo a dieta. Amanhã eu começo. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu não mudo a pessoa. Eu não vou conseguir mudar a pessoa. E quando eu quero mudar a pessoa, quando eu quero mudar o meu amigo, quando eu quero mudar os meus filhos, quando eu quero mudar minha esposa, o meu marido, quando eu quero mudar o membro da igreja, isso não acontece. Mas quem transforma a pessoa, quem tem o poder de transformar? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem o poder de transformar. Né? A luz da palavra de Deus, a luz do amor de Cristo, o amor de Deus Pai, a pessoa é transformada. Então o que acontece? Eu não desisto, porque eu sei que eu não consigo fazer. Então, pelo contrário, eu intercedo pela pessoa. Quando vem uma angústia, quando vem uma insatisfação, quando vem um sentimento de dor causado porventura por aquela pessoa, eu posso ter fé em Deus, na ação de Deus. Então eu oro pela pessoa, eu intercedo para que Deus abençoe a pessoa. Isso me dá capacidade de perdoar, isso me dá capacidade de amar essa pessoa, de não desistir. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Aí depois, Paulo, ele faz vários contrastes, e é muito interessante, são contrastes muito profundos. Né? Ele fala de coisas que cessarão e coisas que vão durar, coisa imperfeita, coisa perfeita. Ele fala também sobre maturidade, né? Um outro contraste, coisas de criança e coisas de homem. Ele fala também sobre a visão atual que é imperfeita, que é parcial e incompleta, e a visão face a face, o pleno conhecimento, né? Como Deus nos conhece plenamente. E ele faz todo esse contraste, citando a profecia, línguas e conhecimento que desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. O amor durará para sempre. O que é mais importante? Né? Não são os dons. Pelo contrário, os dons servem como expressão de amor. Quando a gente vê, tirando o dom de línguas, que o uso principal é para edificação própria, a não ser que tenha tradução, né? Então pode ser usado para edificação dos outros, até mesmo esse dom, e todos os outros dons servem para abençoar as pessoas, para servir as pessoas, não para me mostrar, não para mostrar que eu tenho uma superioridade espiritual ou coisa do tipo. Pelo contrário, é para amar as pessoas, para expressar um amor às pessoas. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto agora. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Às vezes a gente não enxerga, a gente não consegue enxergar a mão de Deus, não consegue valorizar o que é eterno, porque a nossa visão é parcial, porque às vezes a gente está mergulhado na angústia, na tristeza, nas dificuldades, na ansiedade, na depressão, mas essa visão é parcial. A gente não tem a visão do todo. Mas as coisas perfeitas, o que é perfeito, aliás, vai vir. A gente vai chegar no que é perfeito. Essa crise vai passar. Quando eu era criança, falava e pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Aqui está falando de uma maturidade espiritual. De crescermos espiritualmente. Não de achar que agora está bom, mas de buscar a maturidade espiritual. Agora vemos de modo imperfeito como reflexo no espelho. Quando aqui fala espelho, não é espelho que nós usamos atualmente. É um espelho, na época, geralmente usavam metais e geralmente usavam bronze polido. Então, polia o bronze e refletia imagens. Aqui era uma imagem borrada, não era uma imagem
Full HD, como nós temos hoje. Mas é uma coisa imperfeita, uma imagem imperfeita, mas futuramente veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente. Vai ter um tempo em que nós compreenderemos as questões que nós não conseguimos entender neste momento. Mas futuramente nós teremos o conhecimento pleno de todas as coisas, assim como Deus já me conhece plenamente. Assim como Deus lhe conhece plenamente. Deus o conhece, Deus sabe da sua angústia, Deus sabe da sua dor, Deus sabe o seu potencial, Deus sabe o quão você é valoroso, por isso que Ele mandou seu Filho para pagar o preço por você. Então, Paulo ele está dizendo sobre aquilo que é eterno, aquilo que vai vir, aquilo que é perfeito, aquilo que é completo. O pleno conhecimento. E aí ele finaliza assim: 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. 3 coisas permanecerão: a fé, a esperança e o amor. A fé é a convicção da verdade, crença no relacionamento de Deus e de coisas divinas. Fidelidade, uma fé que o transforma cada vez mais em alguém fiel, né? A fé em Deus, a fé nas coisas divinas. Quanto mais fé a gente tem, isso nos transforma em pessoas fiéis. A esperança, a expectativa da bondade de Deus. A confiança e a alegria na salvação eterna. Só que o maior deles é o amor. É a natureza essencial do próprio Deus. Nós podemos ver aqui que Paulo, ele fala da eternidade, das coisas que são mais importantes. Aqui nós podemos ver que Paulo fala sobre a eternidade, sobre coisas mais importantes. E no final ele fala sobre 3 coisas, na verdade, que permanecerão: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. A fé é a convicção da verdade, é a crença no relacionamento de Deus e de coisas divinas. É a fidelidade. O interessante é que quanto mais fé a gente tem, nós nos tornamos em pessoas fiéis, fidedignas. É uma fé que transforma cada vez mais em alguém fiel. A esperança, a expectativa da bondade, a confiança e a alegria na salvação eterna. Entretanto, o maior delas é o amor. O amor é a natureza essencial do próprio Deus. Em 1 João, tem a expressão que Deus é amor. Deus é amor. Isso faz parte da natureza do próprio Deus. Quando estamos cheios de amor, estamos cheios de Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios do amor de Deus. Não é que quando estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos em língua, ou nós temos a manifestação de dons espirituais, ou muito conhecimento da palavra. Isso tudo faz parte. Mas o principal é que quando estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios do amor. E nós vemos que esse amor é um amor sacrificial, é um amor que perdoa. É um amor que perdoa. Lembrando da Páscoa, quando Jesus ele faz a última ceia. Não sei se vocês lembram, mas Jesus ele anuncia que um dos seus discípulos mais próximos, um dos 12 mais próximos, iria traí-lo. Nós vemos que os discípulos, eles brigam entre si para ver quem seria o maior de todos no reino de Deus. A gente vê que Pedro negaria Jesus e Jesus estava sabendo disso. Pedro negaria Jesus 3 vezes. Até mesmo na crucificação de Jesus, quando toda aquela multidão estava caluniando, blasfemando, zombando de Jesus, ele diz: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quando Jesus derramou o seu amor na cruz,
Quando Jesus derramou seu sangue por amor a nós, Ele fez isso em perdão, nos perdoando. Nos perdoando. Mesmo quando éramos inimigos de Deus. Mesmo quando éramos inimigos de Deus. Quando ignorávamos a existência de Deus, quando éramos rebeldes, mesmo assim, Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou. Que esse amor nos inspire a cada dia. Porque Deus nos perdoou, que nós possamos perdoar as outras pessoas. Às vezes é mais difícil perdoar aqueles que estão mais próximos de nós. Mas inspirados no amor de Jesus, que nós possamos perdoar essas pessoas. Inclusive, que nós possamos perdoar a nós mesmos. Que você possa se perdoar do seu sentimento de culpa, que isso não vire remorso, mas que isso vire arrependimento diante de Deus. E que você saiba que Deus lhe perdoou. Por mais hediondo que tenha sido o seu pecado, por mais vergonhoso que tenha sido o seu pecado, Deus o perdoa, Deus a perdoa. Ele simplesmente enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para te perdoar, para lhe perdoar. Gostaria de orar nesse momento. Eu gostaria que você refletisse como tem sido a sua semana, como tem sido esse seu mês, como tem sido a sua vida. Como tem sido o seu estilo de vida. Eu quero que você coloque isso diante de Deus. Eu quero que você peça nesse momento, Senhor, que eu possa viver o estilo de vida superior. Em tudo que eu fizer, em tudo que eu fizer, em tudo que eu buscar, que eu busque o amor de Deus, me relacionar com Deus, que eu busque me relacionar com as pessoas próximas de mim em amor. Gostaria de dar um tempo de oração para vocês. Se você sente a necessidade de perdoar alguém que está próximo de você, faça nesse momento. Se a pessoa está perto de você, segura na mão da pessoa, peça perdão, ore por essa pessoa, perdoe essa pessoa. Se é uma pessoa que está longe de você, manda uma mensagem para ela. Pode ser em áudio, mas diga que você perdoa a pessoa, apesar das ofensas, apesar da dor que essa pessoa tenha causado. Declara o seu perdão a essa pessoa. Gostaria de orar por vocês. Deus Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por este momento de reflexão, de reconciliação. Que nós possamos ter o estilo de vida de amor, Pai. Que eu possa ser capaz de abrir mão do meu próprio interesse pelo bem da outra pessoa. Que eu não me alegre na injustiça, mas sim na verdade, na não mentira, no não engano, mas sim na verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu possa ser paciente e bondoso. Talvez não tenhamos afinidades com todas as pessoas ao nosso redor, mas que o Senhor nos transforme, o Senhor nos capacite, para que possamos expressar o amor, para que possamos manifestar o amor de Cristo no nosso dia a dia. Que tudo que fizermos, façamos em amor, inspirados no amor de Jesus. No amor de Jesus sacrificial, no amor de Jesus manifestado enquanto esteve aqui na terra, encarnado, no amor de Jesus derramado na cruz para nos perdoar, para que pudéssemos ter o pleno relacionamento contigo, Pai.
e que nós possamos ter a esperança da eternidade, da vida eterna, naquilo que é eterno e não em coisas passageiras. Que nós possamos usar nossos dons e talentos para a edificação da Sua Santa Igreja, para Te honrar e glorificar, ó Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo seja sobre cada membro do povo celestial, sobre os seus familiares, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Permaneçam firmes, permaneçam na esperança, na fé e no amor. E até nós podemos nos ver novamente, nos abraçar novamente. Mantenham-se firmes.